Olá, me chamo Jussara. Irei apresentar o trabalho Produção de fosfatase ácida por Trichoderma harzianum em fermentação sólida. Os autores desse trabalho, além de mim, foram Frederico Alves Lima e a Miriam Maria de Rezende. As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas, as quais ocorrem em seres vivos. Entre elas, destacam-se as fosfatases, as quais estão envolvidas em diversos processos metabólicos. Os micro-organismos, destacando-se os fungos, possuem importante habilidade em produzir fosfatases. Os micro-organismos transformam os compostos fosfatados por meio de reações de solubilização do fósforo inorgânico e de mineralização do fósforo orgânico. Assim, forma-se o fosfato solúvel, que pode ser utilizado pelas plantas para o seu crescimento. As fosfatases produzidas por fungos ganham cada vez mais destaque devido ao seu papel biotecnológico em processos industriais. Conforme o seu pH ótimo de atividade, as fosfatases podem ser classificadas como fosfatase ácida, pH inferior a 6, e fosfatase alcalina, pH superior a 8. O presente trabalho objetiva-se a produção de fosfatases ácidas por meio de fermentação sólida, utilizando milheto e farelo de trigo como fontes de fosfato e o fungo Trichoderma harzianum. Metodologia. A cultura fúngica utilizada nesse estudo pertence ao Banco de Micro-Organismos do Núcleo de Processos Biotecnológicos NUCBio, da Faculdade de Engenharia Química, da Universidade Federal de Uberlândia e são mantidas em ultrafreezer a menos 70 graus Celsius. Na fermentação sólida e na extração do complexo enzimático, foram utilizados o tampão acetato de sódio com pH 5 e concentração 0,05 molar. Os substratos milheto e farelo de trigo foram previamente esterilizados a temperatura de 121 graus Celsius e 1 atm de pressão por 30 minutos. Para a fermentação, foram inoculados 25 ml de tampão de acetato de sódio com células de Trichoderma harzianum na concentração de 3 vezes 10 elevado a 7 esporos por ml, com 100 gramas de substrato. As fermentações sólidas foram realizadas com 20% de umidade em reator estático por sacrifício. A extração das enzimas foi realizada utilizando 100 ml de meio extrativo. O pH do extrato foi medido em pH-metro Gerraca de bancada, previamente calibrado. A concentração celular foi determinada pela filtração do caldo fermentado de um volume conhecido. Os filtros de papel foram pesados previamente. Depois de filtrado, os filtros com a biomassa foram levados para a estufa a temperatura de mais ou menos 60 graus Celsius. E o sobrenadante foi reservado para análise da atividade da fosfatase ácida. Após 24 horas, o filtro foi acondicionado em dissecador com sílica gel até resfriamento e posteriormente foi pesado. Esse procedimento foi repetido até a verificação de peso constante para a medida da biomassa seca. A diferença de massa do filtro antes e depois da filtração foi a massa de células presente no volume de caldo fermentado. Na determinação da esporulação, o meio extrativo, contendo tampão acetato de sódio com pH 5 e concentração 0,05 molar, com células de Trichoderma harzianum, foi transferido para tubos de ensaio estéreis devidamente identificados. A partir da suspensão fúngica, foi realizada a contagem de esporos em microscópio luminoso com a câmara de Neubauer,
utilizando-se a diluição da suspensão com a solução de tampão acetato de sódio com pH 5 e concentração 0,05 molar, quando necessário. No ensaio enzimático, a atividade da fosfatase ácida foi medida de acordo com Leitão et al. 2010. Após essa metodologia, a quantidade de PNPP liberada foi determinada em espectrofotômetro UV visível com um comprimento de onda de 405. Na determinação da atividade da fosfatase ácida, foi considerada a unidade seguindo a metodologia de Ames 1966. Obteve-se para o substrato milheto uma concentração final de 7,22 vezes 10 elevado a 8 esporos por ml, uma atividade enzimática de 4,91 U por ml e pH de 5,69. Para a fermentação sólida utilizando o farelo de trigo, obteve-se 13,75 vezes 10 elevado a 8 esporos por ml, uma atividade enzimática de 4 U por ml e pH de 5,49. Dessa maneira, foi possível concluir o importante potencial para a produção de fosfatase ácida pelo fungo Trichoderma hertzianum, além da vantagem de baixos custos de cultivo para os processos fermentativos. Os autores agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico CNPq, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES e a Fundação do Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, e Fundação de Apoio Universitário. Obrigada pela atenção.